Ora viva, muito boa tarde, minha Angola, meu país, minha pátria. Este é o Eco de Factos. Estamos para mais uma edição referente à segunda-feira. Hoje, o início da jornada laboral, que esperamos que tenha sido da melhor forma para si. Vamos fazer juntos a jornada informativa das histórias contadas em notícia. E hoje trazemos muito boa informação. Novidade que, de resto, vai fazer também com que o telespectador fique conosco até bem perto das 18 horas e 30 minutos. Quer saber? Nós temos aqui como esta que nos chegou da província do Luís. Um cidadão que, de forma ousada, entendeu furtar duas togas. Uma do juiz e a outra do procurador. Aconteceu no Tribunal de Comarca do Negais. É isto mesmo. Temos aqui a imagem do cidadão que está aqui. Jovem David Zua. Ele engendrou e furtar toga do juiz e do procurador e arrombou o local onde são postos os meios de prova. Você vai conferir devidamente essa história. E vamos também ver aqui o acidente que provocou 5 mortos no troço Luanda, ou seja, Luís-Bengo, daqui este capotamento do autocarro, despiste seguido do capotamento que saía do Luís. De acordo com o relato feito por uma das sobreviventes, é que o motorista teria consumido álcool, uma bebida tradicional, conhecida como lunguila. Você vai ouvir também a história aqui no Ecos e Factos. E ainda a vandalização de bens públicos. Cidadão flagrado. Esta é outra história, mas aqui é o cidadão, um agente da Polícia Nacional, condenado a 35 anos de prisão. Sabe por quê? Porque este cidadão foi indiciado no crime de furto e roubo de motorizadas. Muitas mortes de mototaxistas na província de Malange estavam a ser associados a este grupo. E aí, depois de compulsada a matéria, o cidadão julgou procedente a acusação e condenou os dois arguidos a apenas de 35 anos de prisão. Estas e outras para conferir nesta viagem informativa de aproximadamente 90 minutos. O Ecos e Factos, como sempre, começa com o trânsito. Vamos espreitar como é que está o movimento rodoviário na capital do país, nesta gentileza do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos aqui na 21 de janeiro. Como sempre, aqui o trânsito a esta hora nota-se uma lentidão, mas também a sensibilidade dos automobilistas que cedem passagem aos peões e sempre tem sido o apelo do professor Júlio Quental que, nesta zona, devido ao fluxo de peões, a necessidade da colocação de uma pedonal. Trânsito nos dois sentidos a ser feito com uma lentidão, não está assim tão fluido, mas consegue-se circular. É o regresso a casa a ser feito para muito boa gente que, neste momento, depois de cumprida a jornada de trabalho à segunda-feira, 21 de janeiro, trânsito não muito caótico, mas um anda para, em que também vemos os peões a circularem, a transitarem de um lado para o outro. 21 de janeiro, o trânsito está bom, o operador em serviço pode dar-nos um outro ponto da cidade de Luanda, da província de Luanda, a província capital. É nesta província onde, a 11 de novembro de 1975, o presidente, Dr. António Agostinho Neto, proclamou perante a África e o mundo a independência de Angola. Agora estamos aqui na Revolução de Outubro. Aqui também o trânsito no enseamento da rotunda está um bocado lento, mas consegue-se circular. Neste período é normal que o trânsito tenha esta imagem, pois que há muitos trabalhadores e funcionários públicos a deixarem os seus postos de trabalho, os locais de trabalho, para o regresso a casa. É o que nós vemos e não é uma via que se recomenda, por isso é que nós, o Ecos e Factos, abrimos com trânsito para dar as indicações de como pode-se, de facto, regressar a casa e também as alternativas neste período da tarde, neste período do dia, o período 17h05, vamos para um outro ponto da cidade, uma outra artéria,
uma outra via em que o trânsito, nesta altura, na cidade capital, faz-se com normalidade. Aqui o trânsito está pesado. Vamos para Camama, aqui o trânsito está bom nos dois sentidos, está fluido e nesta zona da pedonal, onde também muitos cidadãos, para proteção do bem-vida, acabam por transpor o sentido da via de um lado para o outro, usando este equipamento colocado pelo governo, que facilita então que as pessoas não coloquem a vida em risco, acabam por fazer a travessia num ponto mais seguro. Também vai o conselho e a recomendação para os fiscais, os agentes da administração pública, no sentido de passarem a fiscalizar, a fazerem uma avaliação técnica das pedonais. E falando desta pedonal, esta via desemboca também aqui ao Centro de Produção de Camama e vai até à Via Expressa. É que no fim de semana nós vimos um movimento aí no viaduto daqui da Camama, desta interseção entre o Quilamba e aqui o Centro de Produção, nesta via que vai até à rotunda da Camama, um movimento dos técnicos do Ministério das Obras Públicas, Habitação, Urbanismo e Habitação, é que havia um buraco ali que foi intervencionado e aqui devemos dar nota 1000 à velocidade e à pronta intervenção destes técnicos. Falávamos do trânsito e voltamos a ele, olhando para aqui, o movimento de facto está bom de ser feito, não há constrangimentos, não há nada a que ser apontados neste momento como indicadores que possam embaraçar o trânsito. Cumpra, cara automobilista, com os sinais que disciplinam o trânsito automóvel. O CISP dá-nos estas imagens que mostramos em tempo real. Vamos para um outro ponto. Quem é o operador em serviço? Desculpa, Regi. Mateus Mboio é o operador em serviço. Caríssimo, muito boa tarde, muito obrigado por esta gentileza, dar-nos estas imagens. E aqui vemos um aglomerado de cidadãos, uma imagem que tem sido de facto repudiada, tendo em conta os esforços que estão a ser envidados para o combate da cólera e também o programa de reordenamento do comércio, que tem estado a combater a venda à berma da estrada e, fundamentalmente, junto da faixa de rodagem. Aqui também o trânsito está bom, na zona do Zango, Calumbo, no sentido de quem entra mais para os chamados Zangos, e aqui notamos que não há o condensar do trânsito e os cidadãos estão também a fazer as suas vendas, uma venda que não é aceite, e gostaríamos que a administração municipal do Calumbo fizesse um trabalho para esta zona, no sentido de desencorajar esta venda, pois aqui as pessoas estão de facto no risco. Se uma viatura perder os travões, aí vamos ter resultados não muito bons dentro daquilo que queremos como harmonia, pois nos últimos tempos os acidentes de aviação têm estado a enlutar muitas famílias. Então, aqui, esta venda tem que ser desencorajada. Há aqui um mercado muito próximo deste ponto e com certeza que o mercado deve ter alguns lugares vazios que devem ser aproveitados. Esta é a última via do trânsito que mostramos. Para si que está em casa, nos acompanha a esta hora, muito obrigado pelo carinho da audiência que oferece a TPA. Vamos agora folhear a primeira página informativa. Vamos até à província do Namibe. Fim de semana prolongado, onde muito boa gente foi participar das festas do mar, o encerramento das festas populares do mar. E também foi até ao Parque do Iona. Entretanto, o regresso de alguns turistas do Parque do Iona para a cidade não foi de bom agrado. Um capotamento provocou a morte de uma pessoa e feriu outras 5. A peça é agora na tela do Eco de Factos. O fluxo de movimento de cidadãos deixou as unidades hospitalares do Namibe em estado de alerta para receber eventuais casos na Semana da Paz. No Hospital Ngola Quimbanda foram registrados mais de 30 casos de acidentes de aviação que resultou na morte de um turista. De acordo com o responsável das urgências da maior unidade sanitária da província, uma viatura que saía do Parque Nacional do Iona capotou com 6 turistas a bordo. Tivemos a entrada de 4 pacientes vítimas de acidente de aviação, que foi descrito como capotamento de uma viatura na zona de Iona.
No entanto, são pacientes que entraram grave, né? Clinicamente grave. E tivemos uma paciente que foi intervida de forma cirúrgica com um trauma abdominal. Tivemos um paciente que deu entrada por um trauma torácico. E tivemos uma paciente com um trauma cervical e uma que podemos dizer que foi ileso, né, que entrou com policontusões simplesmente. E, graças a Deus, né, os pacientes já estão estáveis clinicamente, quer a paciente que foi operado, quer os que estão ainda aqui em observação, já podemos dizer que estão estáveis. Houve uma morte, mas nós consideramos uma morte extra-hospitalar, porque depois, até o paciente ter dado a entrada no serviço, já não tinha sinais vitais. De acordo com um dos turistas sobreviventes proveniente da cidade de Luanda, o excesso de velocidade poderá estar na base do acidente. Nós estávamos todos no carro, acredito que ele que estava a conduzir e um outro colega dele que estava à frente como copiloto, utilizavam cintos. Nós estávamos atrás e havia os outros que estavam nos bancos de trás também, sim, lá no fundo. Portanto, estávamos juntos e não havia uma possibilidade de pôr todos os cintos. Sim, um dos jovens, o jovem que faleceu, estava no tejadilho a filmar, eu estava ao lado da janela. Chega um momento que ele diz, aqui já não é de seguir mais caravana, aqui podemos acelerar uns aos outros. Ele começa a acelerar e começa a fazer aquelas manobras de drift, vai à direita, à esquerda. É nesse momento que de repente, o pessoal que estava comigo, inclusive eu, só assustamos já, o veículo capotou. A colisão entre motorizadas liderou a lista das principais ocorrências no Hospital Ngola Kimbanda. Durante o final de semana, realmente os acidentes de aviação lideraram e fazer referência que foram maioritariamente acidentes de motociclos. Provavelmente isso deveu-se por causa da feira, né, atividade do encerramento da feira. No entanto, foi um número de cerca de 30 acidentes de aviação que envolviam muitos motociclos. Movimento agitado no Hospital Ngola Kimbanda durante o final de semana prolongado, com o registro de uma morte. Com registro de uma morte. E o José Gama, um dos sobreviventes deste acidente, deste capotamento, explicou aos microfones da TPA que o motorista foi fazendo zigue-zague. Como se estivesse numa competição, estivesse num Rally Dakar. Temos que prestar atenção sempre que estamos em caravana e se a pessoa estiver a conduzir com alguma ilusão, ponto, para. Está a levar vidas. Professor Júlio Quental, por favor. Boa tarde, professor Júlio Quental. Boa tarde, Calombe. E permita-me endereçar um abraço efusivo aos nossos caríssimos telespectadores, que são a razão da nossa existência. A todos eles, a nossa vénia. Professor Júlio Quental tem meia falta. Tenho. O trânsito esteve condensadíssimo. Nós vimos agora nas imagens que o trânsito em determinados pontos está de facto condensado. Está condensado, está. E, portanto, por essa razão, peço as minhas sinceras escusas aos nossos caríssimos telespectadores, não é? Mas tive agora a ver esse acidente. Prestou atenção a esta peça? Pessoas que saíram para aproveitar o fim de semana prolongado, aproveitar as comemorações da paz, o encerramento das festas do mar, acabaram por envolver-se num acidente de regresso à cidade do Namibe, à cidade de Moçambique, e perdeu-se mais uma vida. Calombe, na quarta-feira, no dia alusivo à paz, falamos aqui neste espaço que a paz deve ser transversal, não se deve limitar ao calar das armas. Sexta-feira. É a paz social também, consequentemente a paz nas estradas. Falamos aqui, mostramos imagens de acidentes violentos. Os fins de semana prolongados em Angola são perigosos. Sabe por quê? Porque muita gente sai do seu habitat, vai para 200, 300 quilômetros para além da zona de residência e depois quer voltar à pressa. E nós não temos muitas pessoas irresponsáveis. A imagem do carro acidentado. Topo de gama. Esses veículos são muito rotativos, topo de gama. Infelizmente, grande parte das pessoas que conduzem esse tipo de veículos não está preparada, certo? É o que eu tenho dito, muito dinheiro, infelizmente, não compra boa educação. Dizia um dos sobreviventes que o homem ia aos zigue-zagues para fazer o quê?
Para que um veículo capote, já que o dissemos, é fundamental que se altere o quê? O centro de gravidade do veículo. Isso implica alta velocidade e guinadas na direção. Isto é suficiente para que a força centrífuga ou centrípeta acentue ou faz com que o veículo se desloque e capote. Isto mostra mesmo imperícia e irresponsabilidade. Morre alguém, perde-se um meio bastante valioso e depois há pessoas que ficam durante vários meses à cama de um hospital. Correto. Agora repara, tem que haver aqui responsabilização. Porque o que ele fazia é uma manobra perigosa, andar os zigue-zagues em excesso de velocidade. Olha, se combinarmos aqui, se conjugarmos o que dispõe o artigo 137 do Código da Estrada, que nos remete para o artigo 67 do Código Penal, certo? Estão aqui criados todos os pressupostos para que requer sobre este indivíduo que é a inibição de conduzir. Mas vou mais longe. Por ter ocorrido homicídio negligente, porque morreu ali uma pessoa, certo? Pode-se, nos termos do número 2 do artigo 111 do Código Penal, promover a cassação da carta de condução deste indivíduo. Caçar mesmo a carta. Ficar 5 anos sem carta, depois vai outra vez à escola de condução, faz o aprendizado, submetido a exame e, se passar, aí se-lhe-á concedida a outra carta de condução. Isto é o que está a faltar. Porque este indivíduo, o que vai acontecer? Sai do hospital, vai para casa, passado uma semana está a conduzir. Não é assim, não. Sr. Quintal, isto que o relator dispõe a lei? Dispõe a lei. Então o Ecos e Factos pode fazer um acompanhamento disso? Podemos, sim, não podemos, devemos, é imperativo, porque morreu ali um cidadão. É imperativo que façamos. E amanhã vamos trazer mesmo um rascunho, vamos colocar aqui, certo? Todos esses articulados aqui mencionados para então promover a responsabilização criminal deste ato. Agora vamos seguir mais um outro acidente, desta na província, no troço Uís, província do Bengo, é que o motorista carregou. Está carregado, pôs-se ao volante e foi andando. Chegou no Quités, uma paragem. De acordo com o relato que vamos ouvir, terá comprado lunguila, bebida tradicional, feita com suco de cana. Aquela é fermentada, foi bem. E uma das passageiras viu o motorista a dar uns golos, disse: alto aí, o senhor motorista está a consumir? Não, só um bocado. Está a levar pessoas, ainda assim insistiu. É que na localidade do Queço, o autocarro despistou e capotou. 5 vítimas mortais e tantos feridos. Acompanhe a peça no Ecos e Factos. O despiste e consequente capotamento deste autocarro terá ocorrido por volta das 22 horas deste sábado na localidade do Queço, município do Pire, na província do Bengo. O autocarro saía da vizinha província do Uís, com mais de 30 passageiros que tinham como destino Luanda e muita mercadoria, alocada de forma inapropriada dentro do meio. Chegamos num bairro, não sei que teste, onde nós paramos, o senhor comprou linguila, começou a consumir a linguila no caminho. Ainda tem uma das colegas que lhe disse: motorista, você está a conduzir, não poderia consumir nada. Nós todos também no carro começamos a responder, mas naquele momento ele estava andando assim um pouco devagar, e quando chegamos já nesse momento, onde já aconteceu isso que aconteceu. Nós mesmos lutamos sair, partimos o vidro, a minha irmã que partiu o vidro, abrimos o caminho, começamos a tirar. Depois veio um jovem, não sei se é edição de que bairro, começaram a também nos ajudar. Graças àquele jovem mesmo, poucas pessoas perderam a vida. 5 mortes e 27 feridos, 8 dos quais graves, foi o resultado do sinistro que, uma vez mais, mancha de sangue as estradas do Bengo. O automobilista já está sob controle da nossa polícia, está sob controle, e também já notificamos o responsável da empresa, porque há muitos meios dispersos aqui dos passageiros. Estamos a falar de pastas onde contém documentos e valores. Para além das forças da ordem no terreno, o apoio de cidadãos que por aqui passavam foi indispensável para a remoção dos cadáveres e dos feridos. Encontramos as jovens aqui e umas que estavam lá que não estavam a conseguir sair. Então nós movemos as nossas forças, entramos, conseguimos partir uma parte
do autocarro, do vidro, sim, partimos. Então, começamos a locomover os corpos. Os cadáveres encontram-se na morgue do Centro de Saúde do Piri, ao passo que os feridos graves foram encaminhados ao Hospital Provincial do Bengo. Uma das pacientes teve uma fratura do úmero, em que foi avaliado pelo especialista, que é o ortopedista, e está no nosso hospital a receber cuidados, já está fora de perigo. Hoje recebemos 5 pacientes, que totalizou 8 pacientes, contando que chegaram ontem. As vítimas mortais são todas do sexo feminino e que, infelizmente, não conseguiram chegar ao destino pretendido. Uma caminhada interrompida de forma trágica. Nós temos verificado muitos acidentes nos últimos dias nas vias públicas, razões pela qual diríamos que às vezes é o excesso de velocidade e mesmo o consumo de bebidas alcoólicas. Então vamos divertir assim aos usantes das vias públicas que tenham mais prudência e evitam, por favor, o uso das bebidas alcoólicas enquanto estiverem nas vias públicas. Esses dados foram aqui apresentados e você daqui a pouco vai ter o gráfico que o professor Júlio Quental traz aqui numa gentileza da Direção Nacional de Segurança Rodoviária. Já estamos em 6 dias, em 51 mortes, 239 feridos. Professor Júlio Quental, ouviu bem o relato da senhora que o motorista parou no quitejo e comprou, terá comprado, supostamente, e começou a consumir. Aí percebe-se o grau de irresponsabilidade das pessoas, o desrespeito pela vida e pela integridade física dos outros, porque ele está a transportar pessoas. Nem que se de animais se tratassem, ele tem a responsabilidade de fazer chegar a carga ao destino e os bens ou as vidas que ele transporta. Quer dizer, foi tomando, a senhora ainda o advertiu. Não é à toa que tem aquela máxima que entre conduzir e beber há que escolher. E ele escolheu as duas coisas. E essas duas coisas são incombináveis, certo? Portanto... Professor Júlio Quental, desculpa, essas árvores e as cordas terão julgado uma ação para suspender o autocarro dele para a ribanceira. Corretíssimo. Esse arvoredo impediu que o veículo se despencasse lá no fundo da ribanceira. Reteve-o. E repara, de forma propositada, o Ecos e Factos frisou aqui isto para ver também que um dos pneus, este no caso, o da parte interior, as ranhuras, certo? Já não são boas, mostra que este pneu também já estava em péssimo estado. Mas ainda assim voltamos a realçar, o capotamento não resulta do nada, resulta de 2 fatores que não podem ser combinados. Quais? É excesso de velocidade e a alteração brusca da direção do veículo. Isso é que faz com que se altere a trajetória do veículo e o seu centro de gravidade, aí a carga inclina aqui para um dos lados e o veículo tomba. Portanto, este indivíduo aqui no caso, por ter ocorrido ofensas graves à integridade física, que é um ilícito penal, conjugado com aquilo que dispõe o artigo 137 do Código da Estrada, que tipifica as contravenções em graves e muito graves, também pode ser promovida aqui a inibição de conduzir para este condutor. Professor Júlio Quental, vamos ver como é que estamos em termos de números do gráfico. Violentos. Por favor, Regi, vamos ao gráfico. Professor Júlio Quental, este gráfico, quais são os dias? 6? De 1 a 6. De 1 a 6. Pois estamos hoje, são 7 de abril, portanto, de 1 a 6 de abril ocorreram, portanto, 140 acidentes, certo? Ali no fim temos, mas podemos começar aqui rapidamente. Correto. Terça-feira foi o dia 1 de abril, certo? E ocorreram 20 acidentes, que produziram 9 mortos e 60 feridos. Mais 25 mortos do que a primeira semana de março, certo? Menos, não? Ou mais? Não, menos 25 mortos, certo? Acidentes. Igual número de mortos, certo? E mais 6 feridos. Mais 3, no caso? Mais 3 feridos. Sim. Para quarta-feira, dia 2, 15 acidentes, houve um decréscimo, certo? Que produziram 4 mortos e 23 feridos. Aqui, felizmente, em todas as variáveis, houve uma diminuição. Menos 18 acidentes, menos 11 mortos e menos 9 feridos. Para o dia 3, tivemos
26 acidentes que produziram 10 mortos, aqui foi acentuado, e 36 feridos. Mais 4 acidentes do que o período em referência, mais 3 mortos do que o período em referência e aqui mais 6 feridos do que o período em referência. No caso menos, professor Gil Quental, não? Não, ali é mesmo mais. Sim. O sinal que está errado, mas é mesmo mais. Agora vejamos, para sexta-feira, Dia da Paz, tivemos 34 acidentes que produziram 14 mortos. Repare, no Dia da Paz, 14 mortos. Dia em que nós pretendíamos que a paz se estendesse para todas as variantes. Corretíssimo, corretíssimo. Que produziram também 58 feridos. Estamos a falar de mais 3 acidentes, certo? Mais 5 mortos e mais 39 feridos. Para o sábado, tivemos 24 acidentes que produziram 6 mortos e 31 feridos. Estamos a falar de mais 5 acidentes, felizmente menos 4 mortos, todavia mais 10 feridos. No domingo, que é o dia que as pessoas vão à igreja e pressupõe-se ter um pouco mais de calmia, ainda assim tivemos 19 acidentes que produziram 8 mortos e 31 feridos. Menos 2 acidentes do que o período em referência, todavia mais 3 mortos do que o período em referência, mas felizmente menos 66 feridos do que o período em referência. O cúmulo desses 6 dias foram 140 acidentes, certo? Que produziram 51 mortos e 239 feridos. Temos mais 23 acidentes do que o período em referência, todavia menos 1 morto do que o período em referência, e ali, para os feridos, mais 17 feridos. Repare, 6 dias, 140 acidentes, 51 mortos, 239 feridos. Se esses números não mexerem conosco, o que o fará? O que o fará? Por que continuamos a transformar o espaço rodoviário em palco de dor e de morte? Por quê? O que está a passar com os angolanos? E além disso, sexta-feira, aquelas imagens que o Ecos e Factos passou foram elucidativas. E hoje tivemos imagens também que refletem estes números. Temos que dar um murro na mesa e dizer chega. Conforme dissemos chega à guerra, certo, fratricida que havia, e calaram-se as armas, temos que dar um murro na mesa e separar o trigo do joio. Aqueles potenciais assassinos no espaço rodoviário têm que ser removidos. Temos que remover o direito de conduzir a estes que estão a matar pessoas, que estão a lesionar pessoas no espaço rodoviário. Professor Júlio Quental, muito obrigado por esses números que de facto devem chamar a todos nós uma reflexão e um sentido mais responsável para quem faz a estrada. Para quem leva pessoas, para quem leva bens. Não importa se o percurso for de 10 ou 12 quilómetros. Concordo plenamente consigo. Temos que tomar uma medida e aqui é imperativo que todos nós façamos uma introspeção e mudemos de comportamento a bem desta nação. Obrigado, professor Júlio Quental. 17h28. É o Ecos e Factos. Você continua a ter o programa mais associado à televisão pública de Angola. Um abraço a si que nos acompanha a partir do município do Puri. Vamos até Malange. Em Malange, 2 agentes que pertenciam à corporação, à Polícia Nacional, é que, fora das atividades normais da corporação, supostamente realizavam ações delituosas, realizavam assaltos com recurso à arma de fogo, furtavam e roubavam motorizadas na via pública. E muitos dos mototaxistas eram encontrados mortos. A investigação feita alcançou estes 2 agentes que, levados ao tribunal, acabaram por ser condenados. 35 anos é o período que vão passar a ver o sol aos quadradinhos. A reportagem é na tela do Ecos e Factos. O bater do martelo anunciava o fim da sessão de julgamento e leitura da sentença do processo número 348/2024, letra C, em que estão arrolados os cidadãos Júlio dos Santos Germano, agente da Polícia Nacional, e Bernardo Antônio Magalhães, acusados de crime de roubo e homicídio qualificado.
Os factos datam de 2023 e 2024, período em que os acusados, por sinal, amigos de infância, munidos de uma arma de fogo adquirida por Júlio Germano, dedicavam-se ao crime, onde os mototaxistas eram as principais vítimas e o município de Kibala, no Kwanza Sul, era o mercado para a comercialização dos meios. Este tribunal julga procedente, porque provada, adota a acusação do Ministério Público e acordam em condenar os arguidos Júlio Santos Germano e Bernardo Antônio Magalhães com demais sinais de identificação nos autos nas seguintes penas. Pelos 5 crimes de homicídio qualificado em razão dos motivos, na pena de 22 anos de prisão por cada crime. Pelo crime de roubo qualificado, na pena de 4 anos de prisão. Pelo crime de associação criminosa, na pena de 6 anos de prisão. Pelo crime de fabrico, tráfico, detenção e alteração de armas e munições proibidas, na pena de 5 anos de prisão. Fazendo o cúmulo jurídico, vão os arguidos condenados na pena única de 35 anos de prisão, taxa de justiça de 500 mil kwanzas e 10 mil kwanzas de emolumento ao defensor oficioso. Quanto às armas de fogo apreendidas nos autos, revertem-se a favor do Estado. A defesa continua a questionar-se é que os dois mereceram a mesma pena, portanto, 35 anos. A lei dá-nos como defensor oficioso e portanto, de 20 dias para poder nos pronunciar. Vamos, naturalmente, rever e estudar o caso e, portanto, vamos poder nos pronunciar. Eu não estou satisfeita com essa pena. 35 é pouco, ele tirou a vida de muita gente, muita gente. Se ele nem está arrependido, nem que quer pedir perdão à sociedade, é muito complicado. Essa pena foi muito pouca, pelo menos podiam lhe atingir mesmo 60. Aí sim eu poderia ficar conformada. Eu não estou conformada com esta pena que lhe dera de 35 anos. 35 anos. A irmã de uma das vítimas esperava mais, que é o limite da pena. Agora, vimos o defensor oficioso dizer que vai recorrer, quer dizer, não está satisfeito. Doutor Alcântara Costa, por favor. Doutor Agostinho Casamaior. Colombo, viva! Os dois, muito boa tarde. Cumprimentos simpáticos para si e extensivos para os nossos telespectadores. Doutor Agostinho Casamaior. Muito boa tarde, estamos bem, estamos de pé. Até aqui o Senhor nos abençoou. Abençoou. Ouviu a peça, doutor Alcântara? Claramente. Acompanhei com imensa atenção, não é? Há que acompanhar quando as questões são de punir os capinches malfeitores. Esta é a pena que se enquadra a estes casos que normalmente tiram paz social. O nosso Código Penal, aprovado pela Lei 38/20 de 11 de novembro, prevê a pena máxima, porque ali diz, no artigo 44, no seu ponto 1, diz a pena vai dos 3 meses aos 25. Mas aqui, em algumas exceções, quando temos, por exemplo, reincidência do comissário do delito ou então, se houver aqui concurso de crimes, que é o caso, o juiz foi assinalando os diversos crimes. Por isso que traz aí o cúmulo. Então, a nossa lei, neste nosso Código Penal, diz que a pena tem limite máximo de 35 anos, não há mais. Quer dizer que na República de Angola não se pode ter pena. Quaisquer tipo de crimes que cometamos, a pena não pode ir acima de 35 anos. Por isto, esta melange, até tenho que lançar as minhas palmas ao Tribunal de Melange, que foi mesmo até os 35 anos, porque é isso que sempre pedimos. Há alguns capinches, nossos irmãos, criminosos latentes, que não perdoam, são espécie de psicopatas desalmados e que não têm pena de ninguém, matam, levam outras coisas,
violentam as crianças em casa que têm 15, 20 anos, violentam-nas sexualmente e vimos penas de 19, 25, não está bom. Estamos a incentivar estes comissários de crimes graves a começarem a ter ainda força suficiente para ir praticando os crimes. Malange está de parabéns, lançamos um abraço imensíssimo por terem praticado, por terem trazido aqui esta pena de 35 anos. Este é o exemplo que tem que servir para os tribunais da República de Angola, para aqueles nossos irmãos que saem de casa com arma de fogo e katanas, assaltam a casa do outro nosso irmão, retiram as coisas, matam-no e violam sexualmente as filhas e a mulher. Esta é a pena exemplar, porque é a única que temos, a mais elevada no nosso Código Penal. Temos que começar a aplicá-la. Está a lançar a ideia que a necessidade de termos penas superiores? Para essa tipologia criminal, que eu sempre defendo aqui, porque sou um acérrimo defensor da prisão perpétua. Eu sempre disse, os países democráticos de direito não têm aqui vocação para executar os seus cidadãos que cometam crimes, mas a pena perpétua serve, porque os Estados Unidos, que é a democracia exemplar, a dita democracia número 1, tem prisão perpétua. Nós também, de acordo com aqueles crimes, nós estamos a falar todos, aqueles crimes que a nossa Constituição traz aqui a berlinda no seu artigo 61, está a falar de crimes hediondos, violentos, como é sair de casa com arma de fogo, comprou arma de fogo para ir à casa do Alcântara, matar o Alcântara, tirar os bens e depois violar sexualmente a esposa do Alcântara e os filhos. Tínhamos que ter aqui prisão perpétua. Mas, como estamos a dizer, esta é a máxima que temos, é já um grande passo e por isso que sempre convocamos o legislador e a Assembleia para poder reconfigurar as penas no contexto de Angola e naquelas penas chamadas hediondas e bastante violentas. Doutor Agostinho Casamaior, está muito apreensivo a olhar, a ouvir o doutor Alcântara, a discorrer o seu pensamento nos termos daquilo que é a lei? Olha, Cândido, a nossa mente por algum momento vai atingindo o estado de excitação mental em função dos danos psicológicos, sociais que vivemos. E permita-me que eu faça aquilo que, como qualquer conhecimento, e eu começo sempre, para mim, o conhecimento do ponto de vista bíblico, está em Mateus 6,44, diz que uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Ou seja, na verdade, quando a Bíblia fala da árvore, não se referia a essa árvore que estamos aqui a ver, se referia a cada um de nós. Quer dizer que nós vamos ser conhecidos pelo nosso próprio fruto. No caso, o comportamento da pessoa. Exatamente. Bonito aí, Cândido. Quer dizer que o comportamento da pessoa dita que tipo de fruto ele é, que tipo de árvore também ele é e de onde vem. Aqui, chamar a atenção o modelo do ponto de vista social que estamos a criar e o fruto que cada um está a dar para a sociedade. Permita-me que eu faça mais uma invocação. João Paulo Sartre dizia que toda sociedade cria o seu próprio cidadão. O que é que João Paulo Sartre dizia que cada sociedade cria o seu próprio cidadão? Quer dizer que é norma, valor e estrutura social. Quer dizer que se João Paulo Sartre afirma que nós estamos a criar o modelo de cidadão que nós temos, é a altura da gente reformular e refazer o porquê que temos esse tipo de comportamento. Como entender indivíduos que, como se fosse algo normal, matam, violam, roubam como algo e vão normalizando isso por vista social. Por quê? Porque nós sociedade, não estou a falar aqui questão política, nós sociedade estamos a permitir que esses indivíduos tenham essa vontade. Porque quando falo de sociedade, permita-me que eu faça a primeira sociedade, que é a sociedade de família, a família tem como grande foco, grande elemento educar o filho, certo? Embora o filho não é jurista, o pai não é jurista, mas a família tem a obrigação de passar as primeiras leis básicas do país. Qual é? Boa convivência, princípio da vida do outro, respeitar o bem do outro, não matar e por aí fora. Se a família transmite esses valores antropológicos e sociais aos seus filhos, quando o filho é crescido, quando falam, diz mais uma frase assim, educar as crianças para não punir os adultos. Esta frase não se referia a punir os pais. Está a dizer que a criança que foi mal educada agora está a ser punida como adulto, 35 anos de cadeia. Quer dizer que
Todos nós, quando criança, se sermos mal educados, mal formatados para estar dentro de uma grande sociedade, claramente, quando na vez de adulto, nós seremos punidos. Temos que ter consciência que nós estamos a perder o tecido social comportamental, o amor antropológico que está a acabar. Hoje as pessoas normalizam a morte. Por quê? Porque nós estamos a ter uma ciência da bundalização. O que é isso? O indivíduo acha que nós não temos valores, que Angola tudo bate, tudo toca. E estamos a desconstruir a consciência humana. Não tem a arma mais perigosa do mundo, Cândido, que é a consciência humana. Porque o mesmo indivíduo que vive aqui em Angola, que quando vai a Portugal, o mesmo indivíduo que deita papel no chão, aqui em Angola, ou até urina no chão, quando chega lá em Portugal é um bom cidadão. Quer dizer que a norma, valor e a estrutura social tem a capacidade de moldar esse cidadão. Aqui chamar-se mais uma vez, caro cidadão, angolanos e angolanas, temos que ter consciência de que país estamos a construir e que país iremos deixar para nossos filhos, onde o amor o próximo esfriou, onde as pessoas matam por nada, te traiu, lhe mata. Não, temos que ter consciência que a vida só Deus é que dá e Deus é que tira. Então, se você não aguenta, se você acha que é roubar, trabalha. O segredo é trabalhar, estudar e respeitar o processo da vida e não queimar etapas. 17h41, vamos voltar ao Namibe, onde uma dívida de 5.000 kwanzas, isto mesmo, que se ouviu, 5.000 kwanzas, que o indivíduo deu emprestado e chegou o período, vou lá cobrar. Posto na casa do indivíduo que tem, da pessoa que tinha solicitado o valor, fez alguma resistência e esta cobrança, o final, foram autos de agressão física. Compreenda melhor a história nesta reportagem a seguir. Essas duas senhoras e o bebê de 2 anos quase perderam a vida. Há 3 meses, estas mulheres emprestaram 5.000 kwanzas ao cidadão identificado por João Mário. Ao procurarem reaver os seus valores, foram agredidas com katana na cabeça, tendo uma delas partido os dedos da mão esquerda. O episódio terá ocorrido no bairro Saidemingas, arredores da cidade de Moçambiques. Mês passada, a mulher do meu primo deveu dinheiro na minha irmã, 5.000 kwanza. Agora a mulher dele recebeu, minha irmã lhe cobrou, disse, dá já meu dinheiro, vou comprar fubá. A mulher disse, dinheiro está mesmo aqui comigo, mas não vou te pagar sozinha, tenho que esperar meu marido. Assim que o marido chegou, lhe entregaram o dinheiro dele, o marido a levanta, começou a espalhar as coisas dela. Depois ela saiu e casa correu até na minha casa, mana, vamos só ver coisa que está fazendo o primo, está espalhando todas as minhas coisas. Quando eu cheguei lá, meu primo não me deu tempo de falar com ele, começou a me atirar com as pedras na cabeça. Assim me atirou com as pedras na cabeça, depois entrou dentro, foi buscar coisa, katana, começou a cortar ela. O homem, agora a contas com a justiça, confessou ter cometido o crime e mostrou-se arrependido por tamanha brutalidade. O porta-voz da Polícia Nacional no Namibe confirma que o facto ocorreu no bairro Saidemingas 2, onde vivem como vizinhos do mesmo edifício. Agressão à mulher e à criança, ou violência à mulher e à criança, de um indivíduo que infelizmente não temos adjetivos para o qualificar, que em plena, ainda no calor do mês da mulher, agrediu severamente uma criança de tenra idade e a sua mãe. Segundo dados obtidos a partir da senhora, diz que as agressões resultaram de uma suposta dívida. Ela saiu de casa para a casa do primo para cobrar uma suposta dívida e o primo, insatisfeito com o comportamento ou com esta atitude da senhora, partiu para a agressão. O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais apresentou igualmente estes 2 jovens. Um confessou ter roubado uma TV plasma na centralidade do 5 de abril e o outro caiu na cumplicidade por ter comprado o aparelho. Temos conosco neste preciso momento 2 indivíduos, entre o indivíduo que furtou em 5 residências no bairro 5 de abril e um receptador, neste caso, que adquiria ou comprava os meios roubados na posse destes indivíduos,
do qual foram recuperados 2 televisores plasmas, um computador portátil, 4 botijas de gás butano e um aparelho de som, meios ou matéria do crime dos furtos registrados em diversas residências na centralidade 5 de abril. Os cidadãos em conflito com a lei serão agora presentes ao Ministério Público para a sequência dos processos. Afinal, a história, foi na perspectiva em que nós passamos para si. A história é bem assim. É que a senhora deu um emprestado a uma outra porque vivem no mesmo espaço. Quando foi para cobrar a dívida, ela disse, não, aguarda a chegada do meu marido, pois aí eu entrego o valor. Mas quando o marido chegou, não entendeu e começou por agredir a senhora. Doutor Agostinho Casa Maior. Olha, Cado Calão. Agora já não dá para dar emprestado. Infelizmente, a sociedade vai caminhando de forma a passos acelerados para que o amor antropológico perde-se. Até porque não cobrou juros, né? Não. E nós aqui é normal, cara. Estou sem gasolina, para temos só 5 mil kwanzas, porque eu amanhã vou devolver. E tenho que ter a consciência de dar o dinheiro pelo qual recebi. Isto deixa a sociedade meio melancólica. E quando a melancolia entra no nosso âmago, claramente que vai destruir os grandes valores sociais. Mas, Cândido, Frederico Esberg, um professor norte-americano já falecido, dizia o seguinte: a sociedade cria 2 tipos de padrões, o normal e anormal. Quer dizer que, se a sociedade criar o padrão normal e o padrão anormal, ele vai criar o tipo ideal do povo que deve estar nesse e quem deve estar nesse, certo? Quando nós também estamos a escolher um tipo de amizade, partindo na teoria de Frederico Esberg, temos que fazer uma seleção pré-definida. Você não sabe se esta pessoa não consegue presumir logo que se vai pagar ou não. Não, Cândido, o Cândido tem dito sempre assim, há quem já nos deu sinal faz tempo, mas nós, infelizmente, o amor no nosso coração, às vezes nos cega de tal maneira que preferimos confiar pela segunda vez, porque ninguém é agressivo pela primeira vez. Todos nós temos uma certa tendência de agressividade, mas fazer lembrar, quem deve paga, e ver que ele ia matar-se, a prima, a filha da prima. Mas que tipo de sociedade estamos a construir? E temos que repensar isso, e que Angola nós estamos, e que modelo de paz nós seremos para os nossos filhos. Doutor Alcântara Costa, está a olhar atentamente, está a observar a fisionomia do indivíduo que muniu-se de katana e desferindo golpes às senhoras indefesas? Cândido, estamos diante de uma conduta cefalar. É conduta cefalar? Sim. De indivíduo que não tem raciocínio, não medita e apenas pensa. Pensou, não tem capacidade de criticar o pensamento e vai de imediato agir. Outra parte, tem um comportamento de compulsividade latente. A mínima sensação de nervosidade lhe disparam os botões, o nervo, permita-me o termo, lhe esfrangalha a mente e o sistema nervoso entra em desordem. E ele ataca tudo como se de um leão se tratasse. Ao agir assim, e depois da perícia criminalística forense feita, onde, no âmbito da traumatologia, que é a ciência que estuda as lesões no corpo, por quer tenham sido provocados por terceiros, ou lesões pacíficas quando nós caímos, quando nós caímos, o relatório que vier dali, no sítio onde ele colocou a katana, em ciência forense se chama sítio execucional. Por isso que eu sempre aqui costumo apelar, e ainda que tiveres imensamente nervoso, não bata ao outro no sítio onde pode concorrer para a morte. E está a tirar a katana na testa e na zona da nuca. E o cérebro está ali. Isto tudo provoca morte. E ali tem lá uns músculos que, ao sangrarem, deixariam de passar sangue no cérebro e poderia imediatamente provocar morte do indivíduo. Aqui
esse relatório vindo do Laboratório da Criminalística, feito por traumatólogos na área da medicina legal, vai fazer interpretar o Ministério Público que o indivíduo cometeu aqui tentativa de homicídio em função do sítio onde bateu. Portanto, cometeu um crime grave, daqueles que chamam de lesões gravíssimas contra a integridade física da vítima, embora a pena é branda, mas vai ficar ali uns 15 anos ou 12 anos na cadeia. E este comportamento, como sempre defendemos, o direito penal não é apenas sancionatório, é preciso também que se acolha este nosso irmão para uma análise de psicologia para saber por que a mente dele agiu daquela maneira. Pode ser que está com muitos níveis de stress, depressão e enfim, não é para lhe isentar da pena, da cadeia, não. É estando mesmo na cadeia para poder tomar alguns fármacos vindos da psiquiatria para que na cadeia, se sofrer algum insulto, não dispare de novo. Não volte a cometer. Disparou e matar o colega da cela. Então, esses elementos todos têm que ser feitos. Mas cometeu espécie de uma tentativa de homicídio. Obrigado. Regi, põe-me só a imagem. Põe-me só essa imagem aqui. A imagem do Negage, por favor. Regi, põe-me só a imagem do Negage. Esta imagem do Negage leva-nos... Exato. Leva-nos a imagem do homem do Negage, que foi lá ao Tribunal de Comarca do Negage. Este jovem não viu outro sítio para assaltar, supostamente, introduziu-se no Tribunal de Comarca do Negage. E sabe o que fez? Foi lá furtar a toga do juiz e do procurador. Está aqui. E foi até ao local onde são postos os elementos de prova, acabou por obstruir. A reportagem você vê agora no Ecos e Factos. Você vai ver. Entre os acusados está David André Zua, que foi encontrado no interior do Tribunal de Comarca do Negage, onde furtou 2 becas e arrombou a arrecadação dos meios de prova criminal. De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no IIS, os 11 cidadãos apresentados publicamente realizavam assaltos na via pública, roubos em residências e instituições do Estado. Este cidadão introduziu-se no interior da comarca de Negage, do Tribunal da Comarca de Negage, melhor, onde furtou 2 becas, sendo uma do juiz e outra do procurador, junto do Tribunal da Comarca de Negage. O SIC apresentou ainda outro cidadão de 23 anos, que está a ser acusado de matar a sua filha durante uma discussão do casal. O crime aconteceu na aldeia Cangulo, no município do Negage. Este facto ocorreu numa altura em que o cidadão brigava com a sua mulher, tendo depois, por algum descuido, pisado a filha de 3 anos de idade, que esta depois conheceu a morte imediata. Estes cidadãos em conflito com a lei já foram apresentados ao Ministério Público. Foram apresentados e poderão aguardar pela tramitação processual. Doutor Agostinho Casamaior, este é o azar que procura... Não, esta é a filosofia que eu sempre digo. Esse é o azar. O azar anda sem roupa. É que tanta coisa para ele fazer, vai mesmo assaltar o tribunal. Também não estamos a dizer aqui que pode fazer o assalto. Não estamos a dizer isso. Não, mas de forma ousada... Aí é o último rácio, aí é no último rácio. Né? É tipo eu pegar agora, vou mesmo assaltar a esquadra. Então esse é o azar. Não, esse é o azar, que os professores têm dito sempre isso aqui. E ainda hoje disse aos meus alunos, cuidado quando o azar está andando sem roupa. Então o azar andava sem roupa? Exatamente, procurou o dono dele, porque é isso que o William Shakespeare dizia aqui, aprenda com os erros dos outros. E não aprendeu? O problema é que a juventude não está a aprender, você não vai ver tempo suficiente para cometer todos sozinho. Na visão de William Shakespeare, aprender com os erros dos outros vai lhe permitir fazer aquilo que o doutor Conta disse há pouco tempo, pensamento que produz racionalidade, porque pensar em filosofia é uma coisa, e é vã, pensamento todos nós produzimos
mais de 300 bilhões de pensamentos por dia. Agora, o raciocínio lógico é que ele permitiu ele avaliar se a ação dele, se o momento, se o local onde ele foi assaltar era bom ou mau, se a ação que ele estava a fazer era positiva ou não. Quer dizer, até vai me dar a entender, Cândido, que ou se calhar ele tinha vontade de conhecer uma esquadra, conhecer uma cela, porque eu não consigo perceber como é que um indivíduo, em sua consciência, pega mesmo. Ou pretendia ser advogado, ou magistrado do Ministério Público, ou juiz. Mas, olha, em muitos países, o Estado até faz uma restrição em formações. Em Angola, não conheço nenhuma lei em Angola que proíbe o indivíduo se formar. Mas aqui, o que você quiser ser ou se formar, o Estado deixa. Só se quer ser juiz, ou procurador, ou advogado, o Estado vai lhe deixar. É só entrar no ensino, fazer ensino médio, na universidade, e o caminho é esse. O problema é a estruturação social. Eu sempre falo, no etnocentrismo social, nos permite a gente avaliar o que é bom e o que é mau, e aquilo que a gente não controla, nós podemos controlar. As nossas emoções, nosso comportamento, no etoicismo, que surge na antiga Grécia, justamente já é permitido o indivíduo controlar essas ações. Você em casa tenha noção que a vida é um bem mais precioso. Controla nossas ações, vamos controlar a sociedade e construir um país onde temos indivíduos que produzem menos pensamento e mais racionalidade social. Doutor Alcântara Costa. São dessas coisas que muitas vezes não conseguimos explicar, e sempre que acontecem coisas desta natureza porque há muita inutilidade aqui. Há inutilidade. Claramente, porque primeiro vais lá furtar a toga, não vais pôr lá fora. É verdade. As togas não se usam lá fora, tal como as becas das licenciaturas, ninguém anda com elas lá na rua. Se calhar tem um familiar que é juiz ou procurador. Pronto, ainda que tivesse que ter, comete um furto qualificado, e aqui também a nossa lei fala de dano, de crimes de dano, de coisas de valor, de interesse público. Se foi lá, espalhou os processos todos. Doutora Alcântara, desculpa, se calhar teria, podemos presumir, aqui analisar... Cleptomaníaco. Se calhar teria algum objetivo com estas togas, com a toga? Não, o único objetivo que eu poderia aqui imaginar é um objetivo, permita-me o termo, empurrado para algum problema de saúde mental. Exatamente. De saúde mental. Por isso que estou a falar aqui da cleptomania. Há indivíduos que têm açúcar no cérebro e que gostam de furtar coisas que ele sabe que nem vai vender, chamam até coisas fúteis. Embora a toga não seja fútil, mas o comportamento para ir furtar a toga é um comportamento fútil, porque se for vender, ninguém vai comprar. Então aqui comete este furto qualificado, e ainda aqui dizia, é o tribunal. E o tribunal é uma instituição de soberania. E ao ir adentrar-se no tribunal, aqui há que buscar algumas circunstâncias que a lei permite para depois se poder aqui procurar a dosimetria penal, alfaiatar a pena possível de se lhe aplicar. Mas aqui eu penso, ou andou com charutos de lhamba e a lhamba atingiu lá no sebo pensamental e desorganizou a cereja do cérebro, e daí foi furtando tudo o que encontrou. Daqui a pouco andará na rua a ir furtando rolhas de garrafas de cerveja, está a ver? Então, bom, está no tribunal, depois assistiremos para ver qual é a pena que lhe vão aplicar. Pastores? Obrigado, Cândido. Ok, vamos voltar aqui amanhã. Vamos falar sobre a vandalização de bens elétricos. Um crime que tem vindo a tomar proporções e que deve chamar à reflexão de todos. É um dos outros crimes que temos que convolar a dosimetria penal, sair no simples vandalismo e subir para crimes contra a realização dos objetivos do Estado, para ganhar mais peso. O Kiko Lungo, um cidadão de 45 anos, foi lá mexer na cabine elétrica, e também temos o extrato da Primeira-Dama da República chamar a atenção aos pais em cargas de educação para que se evite a vandalização de bens públicos, o investimento que o Estado tem. Vamos refletir sobre essa questão amanhã. Porque, Cândido, a geração tem que ser amigo da cabeça. Aí sim vamos conseguir atingir. Vamos. Se a geração ser amigo da cabeça... Também acompanhamos a vandalização de torres de alta tensão, que privaram Bié, algumas localidades sem corrente elétrica. Esta ousadia, esta coragem,
deve chamar a sociedade a refletir sobre isto. Por isso que sempre falamos na pena. Para esses crimes, as penas que temos têm que ir falecendo aos poucos e reconvocar outra tipologia penal para impor medo nas pessoas, porque isto é destruir os objetivos do Estado e também aqui prejudicar toda uma população que devia ter esses serviços. Exatamente. E as indústrias que funcionam naquela zona. Os dois, muito obrigado. Então vamos falar disto amanhã com maior tempo, levarmos também para que a sociedade reflita sobre este assunto da banalização. Claramente. Boa noite. Boa noite. 18 horas então do Espaço Nacional. Vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos dentro de alguns segundos. É para já. A Direção-Geral da Caixa da Produção Social do Ministério do Interior torna público que a partir do dia 6 de janeiro de 2025 dará início ao processo de prova de vida dos pensionistas de reforma e sobrevivência em todo o país.